Então, estamos de volta aí para a nossa segunda aula, né? Vimos aí a primeira, falamos a parte, né, o final de produtos, planos cartesianos, né? Temos toda aquela parte e hoje nós vamos estar, né, trabalhando com a parte, hoje, né, começando no capítulo 10 do livro 2, né? Relações métricas no triângulo retângulo. Então nós vamos estar também, como nós fizemos, né, na parte dos planos cartesianos, né? Nós vimos toda essa parte e hoje nós vamos estar iniciando nessa aula, relações métricas do triângulo retângulo. Aí a gente vai ver hoje semelhanças e relação métricas, né? Dentro desses triângulos, ok? Nós estamos nessas aulas nos preparando para que a gente possa ver a parte da trigonometria. Para que a gente possa ver essa parte da trigonometria, a gente tem que dar uma retomada aí nos conhecimentos, né, de relações métricas no triângulo retângulo, certo? Semelhanças e relações métricas. Nós iremos estar fazendo a correção do exercício que será proposto agora, né? Nós iremos estar fazendo, né, do livro, no caderno, né? Na página 88, o exercício é 1, para casa proposto, para que vocês possam fazer com os que já foi proposto a vocês, né? Do capítulo, ou da página 89, o exercício 3. E aí, mais uma vez, aí, apresentando para vocês o nosso e-mail de correspondência, né? Então, vamos dar continuidade à nossa aula, só que agora com um assunto novo. Falamos de plano cartesiano e agora vamos entrar na parte de relações métricas no triângulo retângulo, ok? Então, vamos dar início ao nosso conteúdo agora. Para que a gente possa, né, ver aí, sempre relembrando, né, que nós passamos o capítulo 9, agora estamos no capítulo 10, relações métricas, né, no triângulo retângulo, e aí, como vocês vê, trigonometria. Então, para que a gente possa chegar nessa parte da trigonometria, nós temos que ver as relações métricas no triângulo retângulo, né, essas relações que nós iremos estar no decorrer, né, nos nossos estudos, chegando à parte da trigonometria, né, estudo da medida dos triângulos, ok? Então nós vamos, antes que a gente possa chegar a essa parte de trigonometria, a gente vai ver agora no capítulo 10, relação métrica do triângulo retângulo. Nós vamos ver aí, quero que todos vocês acompanhem aí na página 86, vamos lá ver relação métrica no triângulo retângulo. Então nessa página 86, né, onde a gente tem relações métricas no triângulo retângulo, né? Então, o teorema de Pitágoras não é a única relação entre as medidas dos lados de um triângulo retângulo, né? Além desse teorema, existem outras relações que são estabelecidas com base nas semelhanças entre os triângulos obtidos ao se traçar a altura relativa à hipotenusa do triângulo retângulo, né? Tais relações são denominadas relações métricas, né? Então, além do nosso conhecimento de teorema de Pitágoras, que nós já vimos, né, no decorrer de nossas aulas remotas, né, a gente também vamos ver hoje a parte do que? A parte da relação métrica. Por isso que a gente estudou aquela parte da projeção, né? E aí tivemos todos esses acompanhamentos, passamos agora pelo plano cartesiano, para que a gente possa dar estudo, né, e continuidade às relações métricas existentes nesse triângulo, né? Certo? Então nós vamos estar agora vendo isso, ok? Então nós vimos aí, né, ó, considere o triângulo retângulo ABC. Aí nós temos uma projeção no triângulo retângulo, né? Então nós temos aí, considere o triângulo retângulo ABC reto, né, ao ângulo A, ok? E a altura, né, do segmento de A a H, ou seja, a altura desse triângulo relativo, quem? A hipotenusa, que é quem? BC, né? O segmento BC. Então nós temos aí, com relação a BC, nós temos aí um ângulo reto, né? Que é o ângulo A. Um ângulo reto nós sabemos que é um ângulo de 90 graus em destaque. Então, o segmento HC, que determina aí, né, ó, a distância entre a base da altura desse triângulo ao outro ponto C, né, de medida M, que nós vamos chamar de medida M, esse segmento. É a projeção ortogonal do cateto AC. Né? Então, nós temos aí um cateto AC sobre a hipotenusa BC, ok?
segmento HB de medida N, né, que nós vamos chamar de medida N, esse segmento que liga de A até B, ou seja, da base da altura até o ângulo B. Então existe, né, esse segmento e nós vamos chamá-lo ele de N. É a projeção ortogonal do cateto AB, né, sobre a hipotenusa BC, ok? Sempre desta forma, ok? Então, pessoal, então nós podemos identificar o seguinte: no triângulo todo nós temos um ângulo reto, né, que é oposto, né, que é a hipotenusa, oposto à hipotenusa, nós temos no ângulo todo o ângulo A. Mas quando a gente faz, né, delimita essa altura de A até H, nós também temos um outro ângulo reto, né, ó, esse ângulo aí que chega ao ângulo AHB, né, que é o ângulo H, né, é um ângulo reto A oposto à hipotenusa, né, AB. Por isso que ele diz que N é a projeção ortogonal do cateto AB sobre a hipotenusa BC, ok? Então vamos ver agora como é que vai funcionar isso aí, ok? Quando ele fala, né, dessa relação métrica, né, nós estamos aí vendo as semelhanças em relação a semelhanças e relações métricas, né? Essa semelhança que existe entre um e outro. Considere, né, considere novamente o triângulo retângulo ABC, né, ó, reto em ângulo A, sendo que o segmento AH, aonde corresponde à altura desse triângulo, né, a altura é relativa à hipotenusa BC, ok? Então, nós temos aí o triângulo onde a gente pode observar, né, essa distância aí. Nós podemos observar as vértices, né, que é os ângulos A, B, C, né? Nós podemos identificar a altura que está identificada aí por H. Nós podemos estar identificando também a distância de H a C, que é M, e a distância de H a B, que é quem? Que é N. E essa distância de C a B, ela é representada pela letra A, né? Observe que aí a gente faz, né, uma diferença de o A maior e o A menor, o A maiúsculo e o A minúsculo, né? E aí esse lado também de A, segmento de A até B, né, pelo C, pela letra C minúscula. E o segmento de AC representado pela letra B. É por isso que ele diz, às vezes, né, ele fala em relação, né, a projeção ortogonal em um determinado cateto de um segmento sobre a hipotenusa, né? Então, nós estamos trabalhando com o quê? Nós estamos trabalhando com relações métricas, né? Nós estamos vendo essa relação que existe entre eles. E aí a gente vai conhecer de um por um. Por isso que ele diz, observe que as medidas destacadas, né, na figura são as seguintes. Então nós vamos ver esse destaque dessas figuras. Agora vamos começar a ver essas observações, né, as medidas destacadas na figura. São as seguintes. A representa quem? O A pequeno representa-se a hipotenusa, né? Tá certo? Em relação ao ângulo A, né, que é o ângulo reto. Então, esse segmento aí dá como hipotenusa. B e C são o quê? Os catetos, né? O B minúsculo e o B e o C minúsculo, né? São representados pelos catetos. A hipotenusa, né? Ou o H, desculpa, o H, né? É o quê? O H é a altura relativa à hipotenusa, né? O M da projeção, né, do cateto AC sobre a hipotenusa BC. E N, né, da projeção do cateto AB sobre a hipotenusa BC. Então, nós podemos fazer essa ligação, a primeira relação, né, que A, né, ou seja, o segmento de C a B, né, que é A, ele é igual a N mais N. A gente pode ver muito fácil aí observando a figura, né? Por isso que eu deixei a figura aí para que vocês observassem direitinho essa relação que existe. Então nós temos aí a primeira relação, o A é igual a M mais N, né? Nós temos aí uma relação entre eles, ok? Então vamos ver aí, trabalhando essas relações a gente pode descobrir, como ele falou, né? Não só descobrindo pelo teorema de Pitágoras os lados dos catetos, os lados da hipotenusa, nós podemos também encontrar com as relações métricas existentes nessa semelhança desses triângulos, ok? Então vamos lá ver aí. Nós temos aí essa relação, né? Ó. Considere que em qualquer triângulo retângulo ABC, a altura H
AH, né, o segmento AH, relativo à hipotenusa. Divide-se o triângulo ABC em dois triângulos retângulos, né? HAC e HAB. É possível verificar pelo caso A, né, e a linha, a semelhança entre eles. Então, ó, nós pegamos esse primeiro ângulo, esse primeiro triângulo aí e dividimos ele em dois, por isso que ele estava falando, né? Tem a mesma altura, né? Só que nós vamos ter essa relação. Nós vimos que o A é igual a M menos o N, né? Ó. Então, é o conjunto, né, deles dois. Né? Separadamente, para estudo, né, nós temos uma semelhança entre eles. Né? Nós temos dois ângulos, nós temos ângulos iguais. Nós temos um ângulo de 90 graus em cada e nós temos ângulos menores que 90 graus em dois lados. Né? Vamos supor, se um triângulo de 90 graus, nós sabemos que a soma dos triângulos de um triângulo é 180 graus, então nós ainda temos 90 para ser dividido. Se um for 40, o outro será 50, né? Ó, vamos supor que o ângulo A, né, da figura, primeira figurinha aí, do triângulo menor, seja 30. Do outro lado também vai ser 30, só que vai ser a vértice B, né? Por isso que ele falou da semelhança, existe uma semelhança entre esse triângulo, né? Quando dividido, ainda continua acontecendo essa semelhança, né? Porque são dois triângulos semelhantes que foram divididos para que a gente pudesse encontrar a medida da altura, a medida do lado A, a medida do lado B, a medida do lado C, né? Consequentemente, a medida de MN quando eles estiverem separados, ok? Nós vamos estar acompanhando aí na página 87, né? Essas semelhanças existentes, e aí a gente coloca em prática aí todas essas semelhanças através de fórmulas. Então nós temos aí, né? Observe a seguir as demonstrações da relação métrica de um triângulo retângulo com base na semelhança de triângulos. Então nós temos aí, né, com base nelas, da primeira parte, né, do triângulo menor. Então nós temos aí, né, ó, podemos estar identificando aí A tá para B, assim como B tá para M, né? Então, B ao quadrado é igual a M vezes A, né? Nós já sabemos identificar e nós identificamos já as partes, então o quadrado do lado B é igual ao que? Ao produto de M vezes A. O outro, como A tá para B, assim como C tá para H, então B vezes C é igual a que? A vezes H. Então a semelhança, né, do produto de B, do lado B vezes o C, é igual ao produto de A vezes a altura, né? Ou seja, a outra nós temos aí, B tá para M, assim como C tá para H. Então B vezes a altura, o lado B vezes a altura, é igual ao produto de quê? De C vezes M, né? Então, aí nós estamos trabalhando a semelhança dos lados, né? Então, nós podemos estar identificando. Se eu quero saber, por isso que ele diz, né? Nós temos uma outra maneira, que é uma outra maneira, né? Diferente do teorema de Pitágoras, para que a gente possa descobrir os lados de um triângulo, né? E aí, através das suas semelhanças, né? Desse triângulo, nós podemos estar utilizando essas fórmulas, né? E aplicando as semelhanças métricas existentes entre eles, ok? No outro, né, a parte maior, então nós temos aí A tá para C, assim como B tá para H. Então, o produto de B vezes C é igual ao produto, né, de A vezes H. Qualquer que seja o lado que a gente queira descobrir, o lado B, o lado C, o lado A ou o lado H, que é a altura, a gente utiliza essa fórmula, né? Então a gente precisa ter, para que a gente possa utilizar essa fórmula, a gente precisa ter um dessas medidas aí para que a gente possa estar encontrando. O outro, né, para que a gente possa encontrar o lado C. Então o lado C tem semelhança com o quê? A tá para C, assim como C tá para N, né? Então C ao quadrado, né? O quadrado de C é igual ao produto de N vezes H, né? E H, B tá para H, assim como C tá para N, né? C vezes H é igual a B vezes N, né? Então, a semelhança que nós temos aí, o produto de C vezes H é igual a o produto de B vezes N. E por último, né, nós temos aí a junção dos dois, né, para que a gente possa encontrar essa altura, né, ou altura, ou M ou N, né?
Então a altura tem a semelhança, o quadrado da altura é igual a m vezes o n, né? Por isso que a gente diz que h está para n, assim como m está para n, né? Se colocando aí dessa forma, fica a altura ao quadrado é igual ao produto de m vezes n. E aí nós temos aí b sobre c é igual a m sobre h. Então b vezes c, ou seja, o produto do b vezes o h é igual ao produto de c vezes m. Então existe essa semelhança. Por último, nós temos aí b sobre c igual a h sobre n, né? C vezes h é igual a b vezes o n, ou seja, o produto de c vezes h é igual ao produto de b vezes n. Então, juntando todas essas semelhanças aí que nós temos formulados em 9 fórmulas que a gente possa estar colocando em prática e encontrando, né? Qualquer que sejam os lados aí. A gente quer saber a altura, a gente pode encontrar através, pode, desde que a gente esteja B e C, né? Certo? Eu posso encontrar também, né? Qualquer que seja o lado B, o lado A, o lado C, qualquer que seja ele. Então, nós utilizamos essas fórmulas aí, né? E aí nós temos, né, a segunda que eu estava falando e nós temos também a terceira, né, a qual eu estava falando. Então, todas essas partes aí, né, de semelhança existente, né, agora nós podemos estar vendo, visualizando aí as duas figuras aí, né, de pares de figura. Aí é para que a gente possa estar dando olhada, já que vocês estavam acompanhando aí no livro, com certeza, né? Estávamos falando aqui e agora vocês estão visualizando aí, né? Todos juntos aí. Então, visualizando a parte primeira já visualizamos, a segunda e a terceira parte, né? Okay. E aí podemos estar organizando as ideias, né? Um todo, né? Uma geral, aonde a gente viu todas essas formas aí e como foi constituída cada uma, né? Em qualquer que seja o triângulo, né? Retângulo, tem-se as seguintes relações métricas, né? Então, o quadrado da medida de um cateto é igual ao produto da medida da sua projeção sobre a hipotenusa pela medida da hipotenusa. Então, nós temos aí B, né, ao quadrado é igual a produto de M vezes A. E o quadrado de C é igual ao quê? Ao produto de N vezes A. Né? O quadrado da medida da altura relativa à hipotenusa é igual ao produto das medidas das projeções dos catetos, né? Então, nós temos aí a altura ao quadrado é igual a m vezes n, né? O produto das medidas dos catetos é igual, né, ao produto da medida da hipotenusa pela medida da altura relativa a essa hipotenusa, né? Então, por isso que fica b vezes c igual a A vezes H, né? E o produto das medidas dos catetos, né, de um cateto pelas medidas da altura relativa à hipotenusa, né, é igual ao produto das medidas do outro cateto pela medida da projeção do primeiro cateto. Então, por isso que nós temos aí o produto de B vezes H é igual a C vezes M. E o produto de C vezes H é igual a B vezes N. Ok? Então, essa daí é para que a gente possa estar nessa página, né, organizando as ideias, né? Tudo que fala das relações métricas de um triângulo, né, está relacionado nessas fórmulas aí. Então, qualquer que seja esse lado, essa parte que a gente queira encontrar, a gente pode estar utilizando essas fórmulas aí para que a gente possa encontrar os lados, a altura, né, desse triângulo, né, a relação métrica a qual a gente fala. Então, vocês irão poder estar resolvendo, né, o exercício a qual foi proposto, né, para que vocês fizessem esse estudo, né, aí a qual a gente colocou em prática e foi colocado aí um exercício para ser feito agora, né, o exercício da página 88, né, onde nós temos aí uma relação métrica, né, de triângulos aí para que vocês possam resolver. E foi proposto também a página 89 para a gente resolver. Então,
Se não der tempo agora a gente resolver na aula seguinte, né? Nas próximas aulas a gente pode estar disponibilizando essa correção aí para vocês fazerem, né? Essa correção aí. Então, tem como a gente resolver agora o exercício, né, que foi proposto para que vocês possam fazer agora, na página 88, exercício 1. Então aí nós temos o exercício, né, para que vocês possam ver, né, e resolver ele, né. Então esse exercício nós temos aí, complete as igualdades relacionando as como os elementos do triângulo, né. Então ABC, né, o triângulo ABC. Então nós temos aí o primeiro de A mais o B, né, o outro de B, né, ó, de B ao quadrado é igual a A, né, e a relação aí que a gente possa estar encontrando de quê? Então a gente vai colocar só as formas, né, a qual a gente pediu. Nós te damos uma e você vai dizer a outra, né? Nós te damos a primeira, tu vai descobrir a segunda, né? Ó. Então podemos estar resolvendo aí para que a gente possa colocar todas as formas a qual a gente aprendeu aí, né? Só para que a gente possa se exercitar, ok? Nós vamos estar utilizando essas fórmulas, né? E aí eu posso até, em uma aula seguinte, né, fazermos a repetição disso aí, né? Para que a gente possa fixar bem essas fórmulas, já que nós estamos trabalhando com fórmulas, para que a gente possa colocar em prática, né, as semelhanças desses triângulos, né? Ok? Então, nessa primeira aí, nós temos aí a soma de A mais N é igual a quê? A A, né? O quadrado de B é igual ao produto de A vezes o M. Na C nós temos o quê? O quadrado de quem? De C. É quem? É o produto de A vezes N. E aí a altura, né? O quadrado da altura, que é o quadrado de H, que é a altura, é igual ao que? A M vezes N, né? O produto de M vezes N. Ou seja, o resultado de M multiplicado por N, né? Então a gente de um lado está vendo o triângulo e do outro as formas, né? Ó. E aí, A vezes N é igual a que? A ao B vezes o C. É, ó. O F, né? B ao quadrado é igual a C ao quadrado, que é igual a ao quadrado. É isso? E aí, o B ao quadrado é igual a que? A C vezes N. E aí, H, nós temos C vezes H igual a B vezes o N. Então, ó, nós utilizamos, né, o triângulo de um lado e aí nós aplicamos aí, temos para vocês, né, o exercício da a primeira parte e você descobre a segunda. Por quê? Porque se trata-se de uma igualdade, né, de uma semelhança existente no triângulo retângulo, ok? Então aí a gente viu, né, a gente completou as igualdades, né, relacionadas aos elementos do triângulo retângulo, o triângulo que foi apresentado aí, o triângulo ABC, ok? Então, essa daí é a primeira parte, né? E a gente vai colocar em prática e, como eu falei, na aula seguinte a gente pode estar até repetindo esse exercício para que vocês possam fixar mais detalhadamente, ok? Então, gente, né? Daqui a pouco nós estaremos de volta, né? Para continuidade na nossa última aula de hoje da semana, falando ainda da parte de relações métricas no triângulo retângulo. Daqui a pouco a gente volta, né, para a nossa última aula da semana. Aguardo vocês, viu?